Porque na hora que você trabalha com questão de identidade e você está escavando um cemitério e você encontra objetos que você classifica como sendo de uma cultura e você faz análise genética daquele indivíduo e dá que ele era proveniente de um outro lugar, vai trazer, né, questões, vai provocar questionamentos sobre essas construções de identidade. Olá, meu nome é Maria Cristina Cormichiari, sou professora de Arqueologia do Mediterrâneo Antigo no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e eu vim aqui hoje falar com vocês, conversar com vocês um pouquinho sobre os avanços da pesquisa arqueológica. A arqueologia, ela tem uma história antiga, começando ali no Renascimento. Ela nasce realmente no período moderno, é uma ciência que nasce na Europa, é fruto de todo um contexto histórico europeu. Vai ocorrer, então, a gente começa, né, a traçar os primeiros passos das pesquisas arqueológicas no Renascimento, com o renascer, também podemos dizer, né, do interesse pelas culturas anteriores ao período medieval, principalmente grega e romana. A gente pode até olhando um pouquinho para essa história da formação da disciplina da arqueologia, e colocar a região ali, centro e norte da Itália, como um dos primeiros locais que foram investigados arqueologicamente. Isso se deu por quê? Porque essa redescoberta, reanálise dos textos antigos, que vão ser textos majoritariamente latinos e gregos, vai andar em par, então, por um interesse maior pelo modo de vida dos gregos e dos latinos. Como isso vai acontecer justamente ali nessa região central e setentrional da Itália, onde nós temos os vestígios do Império Romano. Até hoje nós temos visíveis sob o solo, né, monumentos do Império Romano, como o Coliseu, no período do Renascimento, pré-industrial, os vestígios materiais do Império Romano estavam muito mais visíveis mesmo, né? Então, a redescoberta das fontes textuais, esse interesse pelo modo de vida anterior, né, do passado longínquo, pré-medieval, vai casar com a existência mesmo de vestígios arquitetônicos, escultóricos, muito profusos no território italiano, que são os vestígios do Império Romano. Então a arqueologia, ela vai nascer muito fortemente ligada ao texto antigo, a descrições de monumentos, de esculturas, de produção artística nas fontes textuais e ao que se via, ao que se encontrava até facilmente, podemos dizer, em termos de uma materialidade, né, de artefatos, construções, etc., descritas, né, que apareciam ali nesse mundo italiano, que é um mundo do Império Romano. Logo em seguida, ao longo dos séculos, é claro, né, a gente está falando de um percurso do Renascimento até o século XIX, vai se expandindo, né? A era dos viajantes, né, dos exploradores, vão sair pela Grécia, vão em direção ao Oriente. Isso vai alimentando cada vez mais o interesse pela materialidade, sempre casado com as fontes textuais. Se a gente for pensar, para facilitar aqui a nossa compreensão, num desenvolvimento da arqueologia entre os séculos XV, quando ela teria nascido, e um momento de maior desenvolvimento dela, que é a partir do início do século XX, a gente está falando de 500 anos, quando a arqueologia
foi se desenvolvendo, foi aperfeiçoando as suas técnicas de escavação, sem dúvida nenhuma, mas ainda muito centrada então em descobrir, encaminhar junto com os dados que nos eram apresentados nas fontes escritas. É claro que a gente tem que ter em mente que eu estou falando então dessa arqueologia do Mediterrâneo Antigo, a arqueologia chamada arqueologia clássica, a arqueologia médio-oriental, né, pensando na Mesopotâmia, a própria arqueologia do Egito, a egiptologia. Para além dos dados materiais, nós temos também fontes escritas, documentos escritos sobre essas culturas. A chamada arqueologia pré-histórica é todo um outro, tem todo um desenvolvimento paralelo e diferenciado, certo? Então isso é importante a gente marcar. Mas então, retomando a nossa conversa, nesses 500 anos então de desenvolvimento dessa arqueologia clássica, arqueologia mediterrânica, egiptologia, você tem essa relação muito forte com os textos, as culturas fechadas, né? Se quer trabalhar arqueologia grega, arqueologia romana, arqueologia etrusca e etc. Em 100 anos, 100 e poucos anos, né? Se a gente for pensar a partir do século XX até onde estamos hoje, a arqueologia deu saltos enormes. Isso por quê? Porque, primeiro, foi se fazendo a crítica cada vez mais de maneira acentuada e aprofundada dessa relação entre a fonte escrita e a fonte material. Tem primazia? Alguma delas possuiria primazia? Sim, não, depende. O que você está perguntando? O que você quer saber? O entendimento de que são fontes distintas que eventualmente podem sim ser complementares é um marco para a arqueologia e mesmo para a história, quero crer, né? Hoje em dia, com certeza, nenhum grande historiador da antiguidade não quer usar a documentação material, porque ela é muito rica. E de maneira análoga, um arqueólogo fazendo a sua análise, se ele pode, para as questões que ele está se colocando, ter um dado a mais vindo de alguma fonte escrita, ele não vai se furtar a realizar essa intersecção. Mas a crítica das fontes, né, a chamada crítica das fontes, entender que são fontes distintas, que falam para públicos distintos, que tem uma produção muito específica cada uma, foi muito importante. Isso ocorre ao longo do século XX. E nessa discussão das qualidades das fontes escritas e materiais, a arqueologia foi se tornando cada vez mais autônoma e foi se afastando dessa relação antes tão forte com o dado escrito. Essa crítica das fontes ocorreu em paralelo ao avanço tecnológico. Porque um grande diferencial da arqueologia é a quantidade de documentação com o qual o arqueólogo tem que lidar. Alguns volumes são absurdamente imensos. Então, os avanços tecnológicos, seja em questão de bancos de dados, computadores de menor porte que você pode levar a campo, softwares como softwares de criação de mapas, são os chamados sistemas de informação geográfica que acoplam bancos de dados à produção de mapas que te permitem então cruzar um conjunto muito grande de dados e criar os mapas mais diferenciados que vão ajudar você a ver e interpretar melhor os dados, avanços também em questões de análises químicas que nos permitem hoje em dia analisar a Terra e perceber se ali houve ou não intervenção humana, se houve agricultura ou não, mesmo que nós não tenhamos indícios maiores
né, ferramentas agrícolas, ou mesmo os chamados fitólitos, né, que são as sementinhas solidificadas que, analisadas no microscópio, nos permitem falar que ali, por exemplo, é uma plantação de trigo. O avanço tecnológico junto com essa libertação, vamos dizer assim, do trabalho arqueológico frente à fonte escrita, foi permitindo então que a arqueologia abrisse, expandisse os seus horizontes cada vez mais. Então hoje nós podemos, para terminar essa minha fala, falar de um novo campo da arqueologia que é um dos mais avançados, que são as questões de análises de DNA. Então, essas análises genéticas, elas têm permitido a análise de esqueletos, né? Quando você tem o dente do esqueleto, você consegue extrair informação sobre a proveniência daquele indivíduo. E aí você consegue fazer cruzamentos muito mais ricos, muito mais embasados sobre a movimentação das pessoas. É um dos campos que tem se desenvolvido com mais força na arqueologia e que, com relação ao mundo clássico, ao mundo antigo, pode trazer informações muito interessantes, porque na hora que você trabalha com questão de identidade e você está escavando um cemitério e você encontra objetos que você classifica como sendo de uma cultura e você faz a análise genética daquele indivíduo e dá que ele era proveniente de um outro lugar, não daquela cultura que você associou que ele pertenceria por conta dos vestígios materiais, vai trazer, né, questões, vai provocar questionamentos sobre essas construções de identidade, esses movimentos de contato, de colonização, de fundação de novas sociedades a partir de movimentos de migração, diásporas, colonizações, etc. Então, o campo da arqueologia genética é onde hoje estamos, que tem trazido perspectivas bastante interessantes sobre os estudos, né, da antiguidade. Muito obrigada.